Guia prática de direção para teatro infantil e jovem. Eu sei que isso é muito difícil de existir. Se alguém me pergunta, como faz para dirigir? Como você decide o que fazer? Você tem um método? Quando você cria, você pensa como uma criança? Quanto tempo que eu preciso para fazer um espetáculo? E todas essas perguntas que me fizeram, eu fico assim, como é que eu vou explicar tudo isso, né? E como eu sou uma pessoa muito prática, eu achei que poderia ser legal ter um guia de direção, de como eu faço as minhas direções, porque realmente, às vezes eu tenho um formato na minha criação que eu falo assim, eu passei, isso aqui ainda não era para fazer, eu preciso antes. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, eu tenho uns 10 itens que eu tenho que seguir. Então eu queria mostrar para vocês 10 itens. Primeiro, decisão da história. Segundo, roteiro de ação. Terceiro, texto. Quarto, primeiro rascunho. Quinto, segundo rascunho. Sexto, terceiro rascunho. Sétimo, humor. Oitavo, última cena, primeira cena. Nono, finalização com o elenco. Décimo, abandono. Como escolher uma história? Como fazer para achar alguma coisa que te inspire? Procurando, único jeito. Eu procuro histórias da literatura para adaptar. Histórias que me permitem tratar de temas que me interessam no momento, que possam servir de metáfora para falar do nosso momento presente. Procura coisas que te inspirem, procure problemas mundiais, problemas raciais, problemas familiares, problemas com o cachorro. Histórias de futebol, autores africanos, Suassuna, tragédias, comédias. Procure. A hora que bater, você vai achar, eu tenho certeza. Agora, quando bater, ninguém te segura. É uma coisa que você tem que fazer. Ele é mais forte que você, porque o projeto começa a falar por você. Você fala, é isso que eu quero falar, é isso que é por isso que eu existo. Você escolher um projeto, achar essa história e essa história ser guia por um momento da sua vida, é porque ela está fazendo parte da sua vida e porque ela quer deixar possível o que você quer falar. Ela quer ser parte da sua vida, assim, essa história. E você tem que permitir, tem que batalhar. Tem que batalhar porque tem que achar meios financeiros, tem que achar o jeito de fazer. Pessoas que também comprem a sua ideia, pessoas que você confia, que confiam em você. Enfim, a turma gostosa da criação. Agora, se não bater, é o seguinte. Você tem que achar pontos de apoio que você acha importante e interessante dirigir, contar, escrever essa história que te pedem, se o projeto não for teu. Por exemplo, porque a gente trabalha nesse mundo, e esse mundo é feito de pessoas que te chamam para trabalhar, ainda bem. Mas se o projeto, você fala, não é meu, mas como é que eu faço para gostar disso? Apoie-se em coisas que você fala, isso é importante para falar, isso eu gosto de falar, isso eu vou falar. Porque aí você vai achar momentos e você começa a trabalhar e você encampa ele, você pega ele para você. Mas, se isso não bater, se o projeto não for legal, se você não tiver vontade de estar nessa ideia, não faça. Não faça. É um conselho. Não faça. Às vezes é melhor você não fazer. Não embarque, pois será inevitável a tristeza e a frustração. E não é para isso que estamos nesta linha de trabalho. Escrito aqui. Número 2, roteiro de ação. O roteiro de ação nada mais é que um roteiro de ação. Apenas isso. É muito simples. E quanto mais fiel você for às ações que você lê, quanto mais verdadeiro você for nas ações que o texto te dá, o conto te dá ou a história te dá, melhor será para você. O teatro é feito de ações. Então essas são muito importantes, assim. Então as ações iniciais que você escreve, que vêm da história, são as ações que você vai trabalhar. Você vai pegar esse livro e cada capítulo que tiver, você vai
roteirizar as ações dos capítulos, de cada capítulo. Você começa a passar do ler para o fazer. Isso é teatro, né? Por exemplo, no roteiro de ação, eu não coloco imagem, eu não coloco assim, estava chovendo e era muito frio e a montanha estava linda. Não, eu não coloco imagem, porque não é uma ação, eu preciso da personagem me dar uma ação. O que que acontece? A Joaninha sobe a montanha, faz um buraco, pesca um peixe e come o peixe. Isso são ações. Eu como, onde, quando, ainda não. Terceiro, texto. Em seguida, transcrevo todas as falas do texto original. Tudo que as personagens falam é transcrito, conforme o proposto pelo autor. E, assim, obtenho o primeiro texto do espetáculo. Em geral, fica um texto muito longo. Em Momo e o Senhor do Tempo, aquela peça que eu falei que eu fiz pro meu filho quando ele tinha 17 anos, eram 70 páginas, mas funciona como um começo. Depois de transcrever o texto do livro, eu vou para a sala de ensaio. Na sala de ensaio, eu começo a usar, eu uso muito o texto como um guia de estado, como um guia de objetivo, como um guia, o que acontece de acontecimento na história. A gente tem as ações e aí o texto vai ser colocado em cima. Para os atores, eles têm que entender que esse texto, ele é usado para saber o que o personagem quer, a personagem quer, em que estado essa personagem está. A Moschini sempre fala que ninguém entra em cena sem estar num estado. Então isso é importante para começar o aquecimento, sabe? Para começar, eu uso jogos, música, eu uso muitos estímulos, né? Esses estímulos, eles vão ajudar os atores a falarem o texto de uma forma diferente. O ritmo interno também, uso muito do que os atores podem dar. Mas esse estado vem também de uma informação que está no texto, né? Desde o início, o texto ele nunca ele está estacionado, assim, ele nunca se finaliza. Sempre eu estou procurando coisas novas, estou procurando estímulos novos para os atores. Então o texto ele vai mais ou menos finalizar quase perto da estreia. Isso porque o texto está sendo criado, o texto é um movimento. O texto também ele faz parte de toda a inquietação de uma criação. Eu não posso ter nada fixo. Eu tenho que ter essa movimentação, essa inquietação do texto também. E o texto entra como parte dessa inquietação. Então cenas que elas estão dando certo, a gente não mexe. Cenas que ainda não estão, não cumpriram o seu objetivo, que é comunicar, aí eu vou mudando. Essas cenas eu mudo. Adaptação. Adaptação para mim é um mistério. Porque uma coisa é você ler um livro e falar assim, eu quero muito fazer essa história. Ok, mas como você vai fazer essa história? Quem você vai chamar para fazer essa história? Começa uma fórmula química que não para, entendeu? Porque depende do cenógrafo que você chamar, a história vai ser diferente da sua. Depende da luz que você colocar, a história vai ser diferente. Do jeito que você pensa. Eu acho que o importante para mim é que eu não domino como será essa adaptação. Nada, não tenho. Eu dependo da criação de todo mundo. Ó, aqui tá escrito que eu acho legal. Você tem que acreditar nas suas próprias sensações, dúvidas e vontades. Você tem que acreditar em você para levar esse barco em alto mar com tanta gente nele. A adaptação só tá pronta quando todos sentem que o espetáculo tá completo. Ela não tá pronta, eu tive uma ideia e vai ser isso. É impossível. Como diretora, eu sei o que quero, mas não sei como. Esse é o mistério. Primeiro rascunho. Nesse momento, o que acontece nesse primeiro rascunho? Eles vão entender a história do começo ao fim. Eu passo todas as cenas. Como eu fiz o roteiro de ação, eu já tirei o texto do próprio livro, eles sabem mais ou menos a história inteira que vai até o fim.
Então, os atores passam fazem esse corrido e cenário, figurino, coreografia, som, luz, todo mundo assiste e entende qual é a história. Nesse momento, não importa o que ficará na versão final do espetáculo. Não importa nada. O importante é a história chegar nas pessoas. O que importa é começarmos a criar laços entre as pessoas, para que os atores e atrizes queiram contar uma história. Elas começam a entender que a história serve para alguma coisa, que a história é interessante. Porque no início, por exemplo, você gosta de um livro, você fala assim, nossa, esse livro é legal. Isso não quer dizer que os atores vão gostar do livro. Não quer dizer que as pessoas vão falar, ai, que livro maravilhoso, eu quero fazer. Não, você tem que convencer. Então, esse primeiro corrido, esse primeiro rascunho serve para isso. Os primeiros cortes das cenas geralmente acontecem quando os atores se esquecem de algo. Nesse primeiro corrido. Quer dizer que num corrido, os atores têm uma cena atrás da outra. Aí, de repente, eles esquecem de uma. Isso no primeiro corrido, no primeiro rascunho. Aí eles esquecem de uma. A gente olha e fala assim, será que é importante essa cena? Será que essa cena não está sendo explicada já na próxima? Será que a gente pode cortar? Tudo isso para agilizar, porque a linguagem é para um público jovem, né? Então a gente tem que ir rápido. Jogos, relação, cumplicidade. O teatro não precisa ser realista, precisa apenas do prazer de jogar. Philippe Goulier. Eu escolho os atores, eu tenho uma ideia do que eles podem servir, mas só na sala de ensaio mesmo eu vou entender a dinâmica de cada um, como um se relaciona com o outro, como um começa a depender do outro, como um se completa no outro também. E isso eu faço através de jogos teatrais. E no jogo você desperta esse prazer, essa loucura de querer ganhar, de querer ir até o máximo, de querer ter uma energia muito boa no jogo. Então eu uso muitos jogos para os atores, para poder entender essa relação. O elenco se mistura e dessa mistura cria-se um terceiro elemento, uma terceira fórmula. Essa terceira fórmula é nisso que eu vou trabalhar. É com essa relação deles. Que jogo é esse entre os atores que eu vou ter que descobrir para poder colocar na história, para me servir para a história. E o Goulier, essa história do Goulier é muito legal, porque ele fala mesmo, você não precisa sofrer em cena. Você faz de conta, você joga que você sofre, você brinca que você sofre. A gente quer ver a brincadeira do sofrimento, a gente não quer ver o sofrimento. Mas a gente quer sentir pelo ator, mas a gente quer ver o ator gostando de sofrer, que é o prazer, né? Que o público tá lá para ver o prazer das pessoas estarem em cena. A diversão é quase um posicionamento político. Você se diverte porque você entende o que você está fazendo e acredita. Com essas brincadeiras entre os atores, eu vou tendo imagens do que pode ser útil para mim no espetáculo. Compreensão da história e as perguntas importantes para mim. Dá para entender o que está acontecendo? O que eu quero? Qual que é o objetivo dessa cena? O que eu quero com isso? Eu continuo seguindo e indo para frente na história? Isso me leva para algum lugar? Eu me coloco sempre na posição, se eu tenho 5, 6 anos, eu olho assim, eu entendo isso, com 9 anos, com 10 anos, eu entendo o que está acontecendo. Isso é importante para mim. O combinado. O que é o combinado? Com os atores, quando eles entram na sala de ensaio, e eu tô lá, eles não me conhecem, eu não conheço muito, eu conheço, já tenho uma relação ou não, não importa, mas o combinado dos atores no espetáculo funciona mais ou menos como se você estivesse atravessando um rio e tivesse umas pedras assim. Então eles sabem que eles podem pisar aqui, 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 ali e eles não vão cair. Então o que acontece? Nas cenas, as marcações, as coreografias, tudo que a gente marcou serve como combinado para os atores, porque eles têm uma segurança que eles vão levar a história num tom, num ritmo que eles vão poder contracenar com os atores, mas com as crianças, com o público, mas eles têm os pontos de apoio deles. Então,
isso é muito importante para eles e para mim, porque a gente tem um combinado, a gente confia um no outro e funciona como uma forma de deixar eles, na vulnerabilidade deles, um pouco menos vulneráveis, entendeu? Isso é bom para a cena. Segundo rascunho. O segundo rascunho, eu começo a me aprofundar. Como? Cada cena eu vou entendendo ela melhor e eu vou verticalizando para que ela serve e o que ela serve. Eu vou melhorando o texto entre os atores, vou deixando as coreografias um pouco menos soltas, um pouco mais fortes para eles sabem o que eles têm que estudar. E acontece uma segunda coisa que é bem importante, que é depois do primeiro rascunho, esse segundo rascunho, que é a triangulação com o público. Então, eles têm que entender que eles têm que contar uma história com o que eles têm ainda lá, com uma coreografia que ainda não está definida, com o texto que ainda está solto, mas eles têm que começar a entender por que eles estão lá. Então, o segundo rascunho não é mais do que a verticalização do entendimento do objetivo de cada cena que foi criada lá no primeiro rascunho. Ela vai se transformar, ela pode mudar, ela pode acontecer várias coisas, mas ela existe. Então, no segundo rascunho, eu verticalizo e eu triangulo para o público. Eu começo a venda, eu começo a vender as minhas cenas. Eu começo a ter um comércio ali entre o ator falando aqui com um amigo e o que ele tem que jogar para fora, entendeu? Jogar para o público entender. Quarto rascunho. Terceiro, né? Terceiro rascunho. Terceiro rascunho. A história começa a se criar asas, vamos dizer. Ela fica mais independente. Ela começa a se separar do livro. Essa parte é muito, eu acho a mais bonita de todos. É assim, aquela pergunta: o que é essa história? O que ela virou? Por que a gente está contando ela? Tem umas questões que são muito legais, porque eu pelo menos gosto, né? Que os atores sabem o que eles fazem, eles já têm que estar começando a ter o texto mais decorado, eles têm mais as coreografias definidas, então eles estão mais profundos na história, eles estão mais seguros na história para contar essa história. Aí a gente vai olhar que história é essa que a gente fez, porque na realidade assim, existe um livro, a história assim, ela inspira, mas você pega umas pessoas, né? Você chama essas pessoas vêm, elas começam a colocar as coisas delas, a intimidade delas na história. Então é um momento muito legal de desconexão, sabe? De uma libertação do livro, nunca perdendo as raízes, mas ela começa a ficar na mão dos criadores, que são os atores, o cenógrafo, o figurinista, o coreógrafo, o iluminador, quem faz o som, enfim. Até que a gente não consiga entender o porquê que a gente faz esse espetáculo, a gente não pode desistir. A gente não pode falar, vou fazer de qualquer jeito. Não, você vai até o fim. É uma sensação de nascimento junto com uma sensação de luto. Quando você entende por que você está fazendo esse espetáculo, você tem uma coisa assim, nasceu. E agora ele tá ali. Agora ele é uma pessoa, ele é uma coisa, assim. Aí a gente tem que mexer e melhorar. Enfim, ir pra frente. Espero que vocês tenham entendido, porque é bem assim. Transições de cenas / ritmo. O que a gente também tem que olhar nesse terceiro rascunho são as transições. Entre uma cena e outra, como é que eu faço essa transição e qual a rapidez delas? E se eu preciso ter cenas rápidas, ou transições rápidas, ou transições lentas. Isso é muito importante, porque o ritmo a ser adquirido, o ritmo que a gente vai propor, vai ser muito importante para o entendimento e para a felicidade do público. Por exemplo, quando eu estava fazendo o Peter Pan,
a gente trocava de figurino, acho que eram 30 vezes, 28 vezes, uma coisa assim. E se a gente não tivesse colocado esse ritmo muito rápido, das pessoas falarem, não acredito, elas estão trocando de novo, o figurino, a gente não teria criado uma qualidade / dificuldade que fez muita cumplicidade, que criou muita cumplicidade entre nós e o público. Então o público adorava a peça porque a gente tinha que trocar de roupa muito rápido, porque a dificuldade, a vulnerabilidade aproxima, assim como o humor, que eu vou falar já já. Humor. O humor ele só pode acontecer quando existe uma estrutura muito forte. Existe uma estrutura que segura ele. Então você tem, a cada cena, você olha e fala assim, como é que eu posso fazer as pessoas rirem aqui? Então, tem um ritmo, tem um punchline, tem um texto, tem um porquê, tem um objetivo, tem isso e pum, o inesperado acontece. Aí acontece o riso. Então, o riso vem desse inesperado. Então, eu como comediante também, como palhaça, eu acho que você sempre procurar o riso nessas cenas e ainda para essa idade, ele vai aproximar muito o público e os atores, o público e a história. Então eu acho que o humor, ele vem como é quase você colocar uma gota, uma cola assim, ele junta todo mundo. Então se você se coloca numa situação que é vulnerável, uma situação de menos entendimento, de menos, não vou conseguir, e o público fala, vai sim, aí de repente você causa uma surpresa e consegue, o público se permite em ser responsável pelo que você conseguiu. Enfim, o que eu digo assim sobre o humor é que ele é imprescindível, ele precisa existir. Claro que se você não está fazendo uma história muito triste, tudo, mas mesmo da tragédia, o humor existe demais, entendeu? Com o humor para as crianças, você pode variar, pode fazer com que esse humor venha da cena em forma de uma piada, bem como do sorriso de quem a levou ao teatro, de uma forma, de uma piada para os adultos. Então, no humor, por exemplo, a gente coloca piadas para os adultos e coloca a piada para as crianças. A criança leva, o pai, o tio, a mãe, leva a criança pro teatro. O que acontece? A criança tá lá, quietinha, vendo, e ela vê a mãe, o pai rindo. Ela se sente muito conectada também com quem a levou para o teatro. Então o humor, ele funciona de várias formas. Primeira cena, última cena. Estamos aqui no palco com uma história que a gente criou. Qual que é o começo dela e qual que é o fim? Como que o começo se relaciona com o fim, né? Como é que eu faço? Como eu entendo isso? O que eu quis dizer começando com aquele prólogo que eu tive que ter, aquele combinado, que era um prólogo que a criança ia ficar totalmente, para ela ficar mais segura, para ela ter um prazer de assistir. E como é que ela fecha? Então, como é que esse ciclo fecha? Como que a história fecha? Quando você tem uma criança, você vai sair com ela, o que você fala para ela? Você fala para ela, olha, a gente vai sair, a gente vai tomar um sorvete, a gente vai assistir um filme, depois a gente vai tomar um sorvete, depois a gente vai voltar para casa e vai dar tudo certo. A criança, o combinado com as crianças se dá no prólogo. Ela entra, as luzes estão acesas. De repente, pum! A caixa preta fecha, apaga as luzes. O que acontece? Dá uma certa insegurança. Aí ela tem que entender, neste prólogo, que ela pode confiar e que ela vai se interessar. Espero. Então, nesse prólogo, eu tenho que dar para ela o que vai ser a peça. Quem é o malvado, ou quem é o quê, ou o que vai acontecer. Qual é o tipo de espetáculo que ela vai ver. Ela precisa entender o que ela vai ver.
O que rola ali para ela falar assim, gostei, vou continuar, vou ficar, vou prestar atenção. Então, esse combinado é muito importante, é a primeira relação. Sabe o que é? É quando você chega e fala para uma pessoa, oi, tudo bem? Você tá bem? E dá a mão assim. O espectador, ele tem uma ideia de começamos assim, passamos, vivemos uma aventura, isso, aquilo, aconteceram várias coisas, aí o final tem que ser uma coisa que o público, o espectador, conclua. Ah, foi isso então. Que ele se sinta capaz. Porque a criação do público, a criação do que o público tem, esse terceiro elemento que se cria entre o público e o elenco, a história, o que está ali, é uma criação de uma autoestima muito forte. É o que o público entendeu, o que a pessoa que está lá concluiu. Se ela conclui, ela pensa. Se ela pensa, ela gosta. Se ela gosta, ela tem uma autoestima muito grande, porque ela entende. E se ela entende, ela raciocinou. Ela teve um momento dela de experiência. Então, isso que é importante também para a relação entre criança e público. Essa formação de uma autoestima e de um pensamento. Esse pensamento é forte. Eu entendi o que quer que seja. Não importa, mas ela entendeu. Então a gente tem que dar isso para ela. Esse giro, esse momento, essa experiência, não sei o quê, e ela entendeu. E ela sabe porque ela foi lá e ela gosta. Aí depois a gente reza para que ela volte. 9. Finalização. A gente passa 3 meses numa sala de ensaio e a gente cria coisas. Então, para mim, como diretora, isso é muito mais forte do que o ator ou a atriz descobrir uma coisa nova no espetáculo. Sim, a gente descobre muitas coisas novas, mas essa troca ainda é fraca. Eu faço esse é um outro combinado que eu faço. Esse combinado com os atores, que a gente faz pelo menos uns 15 espetáculos da forma que a gente criou. E isso vai se tornando, vai se aprofundando, porque entrou o público, né? É o terceiro elemento. Vai lá, entra o público e a história é recriada novamente. Mas os atores, eles têm que, eu acho que eles têm que manter uma coerência entre eles, que eles vão vendo como a história vai funcionando, até a 15º. Se você faz a mesma coisa até a 15º espetáculo, você pode mudar o que você quiser depois. Porque aí realmente foi que você entendeu e que você pode contribuir mais ainda para o espetáculo. A gente tem que manter sempre a chama acesa, manter sempre como eu posso fazer. Eu ouvi, mas 15 espetáculos, 20, acho que o Peter Brook ele faz 30 espetáculos até entrar o público. E também eu acho que é por isso também, que ele tem que ter uma força entre os atores muito grande para poder apresentar e para poder vir o público também e começar uma mudança, entendeu? 10. Abandono. Deixar o espetáculo para mim é difícil, mas com o tempo eu sei que esse momento chega. Eu tenho que sair, eu não posso ficar lá. O espetáculo não precisa mais da mãe, do pai, da avó, da tia, não precisa mais. O espetáculo anda sozinho. Ele precisa apenas das memórias de uma família que se divertiu muito para criá-lo. Então, o espetáculo parte para ser experimentado em outros lugares, pois será uma experiência e tanto para quem assiste, porque foi uma experiência e tanto para quem o criou. Nesse momento, é possível abandonar a criação. Só fica na memória e aí vai para o mundo.